Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Eu quero começar essa manhã fazendo alguns agradecimentos. Primeiro, a toda a equipe que se mobilizou para organizar essa agenda da semana inteira, na pessoa da Karen, que esteve à frente desse processo de organização do seminário e das oficinas e da feira. Então, Karen e Bruna, que está agora lá na produção da feira, muito obrigada. E, a partir de vocês, agradeço a toda a equipe envolvida. Queria dizer também que foi uma oportunidade lançada, provocada por um dos nossos parceiros, que foi a Down, assim, de como é que, dentro da Escola do Olhar, um espaço que tem quase 3 anos de atuação, nós estávamos implementando uma discussão em torno das sustentabilidades, né, em torno das questões relacionadas à sustentabilidade. E, a partir daí, nós estabelecemos um estreito diálogo que veio se conformando no segundo semestre deste ano. A quem agradeço também Luísa, que colaborou enormemente nessas discussões iniciais, assim, para pensar o que poderia ser essa semana em torno dessas reflexões. E tem sido uma semana para todos nós de muitos aprendizados, bons encontros e boas oportunidades para pensar as agendas futuras, né? Eu sou Janaína Mello, sou gerente de educação do museu e responsável pela condução das atividades da Escola do Olhar. E a Escola do Olhar é esse prédio no qual nós estamos, que, junto com o pavilhão de exposições, que é esse prédio aqui ao lado, conforma o Museu de Arte do Rio, né? Um museu que nasceu há 3 anos atrás com esse grande desafio de ser um museu com escola ao lado ou uma escola com museu ao lado, como bem gosta de dizer o nosso diretor cultural e curador, Paulo Reckenhoff. E, nessa relação, para se pensar um espaço de educação continuada, num estreito diálogo com a cidade, naquilo que ela tem de sua diversidade, de sua pluralidade, das suas potencialidades, se constituiu, ao longo desses 3 anos, uma interface muito forte com o professor, tornando, então, a escola um espaço de formação continuada para o professor, principalmente o professor da rede municipal de educação, mas também o educador, profissionais de museus, mas o professor como esse agente, né, fundamental na educação, seja a educação dentro do ambiente escolar, como se discutiu aqui ontem, ou fora dessas paredes, né? O papel do educador, o protagonismo do educador é essencial para se constituir oportunidades de construção da cidadania, de outras soluções para esse mundo maluco no qual nós estamos vivendo. E aí, nesse sentido, a Escola do Olhar tem se constituído como um espaço que oportuniza uma série de diálogos e de bons encontros para pensar exatamente como que nós construímos a nossa ação cidadã, a nossa percepção como sujeito atuante político, e como que a cultura e a arte podem corroborar nesse processo da conformação de vocabulário, de repertório, de atuação e percepção de mundo, né? Então, o seminário, ele também é uma oportunidade, ou essa semana também é uma oportunidade para ampliar essas nossas percepções, né? E acho que ele é o disparador de uma agenda que, oxalá, se concretize e se estabeleça aqui no museu também, né? Para quem acompanhou ontem, e para quem não acompanhou, vou fazer um pequeno resumo, então, dessa programação. Esse seminário se chama Sustentabilidade, Educação e Arte e tem uma série de agendas, entre elas uma oficina que aconteceu durante a semana, que envolveu uma série de artesãos numa rede colaborativa para pensar soluções melhores para os seus produtos, projetos e ideias. Aconteceu também uma contação de histórias para pessoas com deficiência, dentro do dia da comemoração da pessoa com deficiência, que foi dia 2 de dezembro, que se chamava A Árvore do Tamoromu, né? Foi uma experiência bem interessante. E ontem tivemos início desse ciclo de conferências com 2 mesas que ocorreram aqui no período da tarde. A primeira, que discutiu as questões de sustentabilidade e economia circular, trazendo, a partir da macroeconomia, né, da percepção de uma grande estrutura industrial que
como que ela lida com esses processos, um grande evento como a Olimpíada lida com esses processos, e um artista pode operar processos de outras economias, né? E a segunda mesa, que teve como nome Circularidade, Transformação por meio dos processos artísticos e educacionais, trouxe à tona uma discussão trazendo para esse lugar da educação, como que artistas, educadores, educadores de museus podem construir estratégias de mediação, de relação com o mundo a partir das questões de sustentabilidades no plural, né? E hoje nós abrimos essa manhã com um pouco de atraso, com essa mesa que se chama Processos Colaborativos, Economia Circular e os Desafios da Cidade, para a qual eu volto já já. Antes disso, dizer também que logo após essa mesa teremos a conferência da Mariko Mori, que é uma artista japonesa que vai fazer um trabalho permanente em Teresópolis, né, dentro de uma agenda de uma série de intervenções que ela tem promovido pelo mundo, e ela vai compartilhar essa experiência. E, à tarde, teremos aqui no Pilotismo a ocupação da Feira de Trocas, para a qual também vocês estão todos convidados. E temos aí várias pessoas, moradores da região, que participam do nosso programa Vizinhos do Mar. Mas também os artistas do Observatório Móvel que estiveram aqui ontem vão fazer proposições, o José Miguel Casanova também vai fazer proposições, então convido a todos a estar e experienciar essa nossa primeira feira de trocas. Retomando aqui, então, essa mesa, que eu acho que dá continuidade a todo esse movimento que foi a semana. E teremos a oficina de obsolescência programada, que é uma oficina que vai trabalhar com objetos tecnológicos cujo uso e a função tende a desaparecer, tende a não funcionar mais e como que eles podem ser reaproveitados com novos processos de significação, né? Então, a oficina vai ser conduzida pela equipe de educadores do museu e acho que tem uma relação para pensar a tecnologia e a obsolescência dessa tecnologia como também uma oportunidade de refletir sobre os usos e consumos da contemporaneidade, né? E aí, voltando, então, a essa mesa, que muito me deixa feliz de estar aqui conversando, circularidade... cadê o nome da mesa? Processos Colaborativos, Economia Circular e os Desafios da Cidade. Nós temos aqui um encontro muito, muito instigante. Da Luísa Santiago, do Tomás da Lara e do Robson Borges, que vão trazer, para dar continuidade a todos esses debates e trazer para a gente aqui algumas experiências que eu acho que vão ser disparadoras também de outras agendas aqui no museu, né? A Luísa já colaborou enormemente para a conformação desse seminário, nos provocando a pensar a questão da economia circular, e eu acho que ela vai trazer um pouco disso na sua fala, né? Como é que podemos discutir um pouco essa experiência da economia circular. Na sequência, o Tomás compartilha a experiência do Sistema B e desses selos para se pensar outras formas de colaboração também no âmbito da economia, das empresas. E aí o Robson vai compartilhar a experiência dos Cariocas em Ação, né? Que eu acho que vai fechar, então, essa parte aqui do debate para abrir para a conversa com o público. Bom, eu começo com a Luísa, que é da Rede Circular de Economy Brasil 100, da Ellen MacArthur Foundation, que reúne empresas, governos e academia em uma plataforma pré-competitiva de inovação disruptiva para a economia circular. Ela foi consultora de estratégias e sustentabilidade por 7 anos, atuando em projetos de diversas indústrias e setores, como governo, terceiro setor, cooperações para o desenvolvimento, com forte foco em abordagens inovadoras para a construção de uma nova economia sustentável e circular. Luísa, muito obrigada. Está com você a palavra. Obrigada, Janaína, pela apresentação, pelo convite, pelo papo que a gente teve meses atrás para confeccionar e começar a pensar esse seminário. Acho muito legal ter esse espaço de ocupação e de inovação mesmo aqui na cidade, principalmente numa área que está sendo revitalizada. Obrigada, Karina, também, pela convite, por toda a organização e pela presença de todo mundo num sábado de manhã de sol
no Rio de Janeiro, que a gente sabe que não é algo muito comum mobilizar pessoas fora da praia. Eu queria fazer um pouco de introdução. Esse tema de economia circular ele vem sendo falado faz pouco tempo no Brasil, embora seja um nome, né, economia circular, esse nome, essa ideia não é completamente nova, já desde a década de 60, com os teóricos da economia ecológica, com teóricos de algumas outras escolas de pensamento, já falavam esse papo da linearidade da economia versus a circularidade de um sistema planetário e como a economia vinha rompendo as questões de limites ecológicos por ser feita de uma maneira linear. Eu vou contar aqui um pouco disso, mas esse nome, né, essa questão de circularidade, linearidade, no início dos anos 2000, esse nome economia circular ele passa a ser usado pela primeira vez, oficialmente, com políticas da China, por incrível que pareça. A China, quando viu que estava destruindo seus ecossistemas, sua natureza, etc., a China... Está funcionando isso? Tá. A China faz todo um set de políticas de desenvolvimento baseado no que eles chamavam de economia circular. Na época, o que era isso? Era basicamente olhar para os 3 R's. Era uma economia de reciclagem, mais que nada. Que tinha e bebia muito da fonte da ecologia industrial, que eram aqueles parques ecológicos industriais em que o resíduo de uma indústria era alimento de outra, e assim você minimizava, e aí eu estou falando a palavra minimizar, você tornava mais eficiente um processo industrial. Isso era... originalmente, o que esse tema economia circular significava. Hoje em dia, no ano passado, na verdade, um ano atrás, exatamente um ano atrás, eu e o Tomás, que aqui está, e mais 2 pessoas, organizamos o primeiro evento para falar de um novo conceito de economia circular, que é o que eu vou contar aqui. Esse novo conceito de economia circular ele foi cunhado e completamente renovado e reestruturado pela Ellen MacArthur Foundation, que é hoje a organização que é uma organização baseada na Inglaterra, e que fez o seu primeiro movimento para fora da Europa, aqui no Brasil, e eu tive a honra de ter sido convidada para tocar. Esse tema, economia circular, quando eu e Tomás fizemos esse evento ano passado, o Open Mic, que foi ali no Rio Criativo, ninguém falava dele. Né? A gente fez esse evento justamente porque ninguém entendia o que era esse novo tema. Né? Era uma coisa desconhecida. E eu estava ali como consultora, como a Jana falou, como consultora, eu vinha tentando trabalhar esse tema e não tinha no mercado uma maturidade para entender ele. Foi aí que eu e Tomás falamos, cara, a gente precisa trazer isso para a indústria, a gente precisa trazer isso para o público precisa falar disso, para a gente começar a mexer nesse novo processo dessa nova economia circular que a Fundação Ellen MacArthur tanto criou e que vem causando impacto gigante. E aí o que é interessante é que desse um ano para cá, enfim, eu e Tomás começamos a ser muito demandados para falar sobre esse tema. E o interessante é que hoje, caramba, eu olho assim, tem zilhões de eventos falando de economia circular. Só que está todo mundo falando de um jeito que ainda é a economia da reciclagem. E eu quero trazer para vocês o que de fato é essa nova economia circular. Né? Então, a Fundação Ellen MacArthur, que começou a existir em 2010, não dá para falar dela, né, mas que foi a fundação que criou esse framework, não dá para falar dela sem falar da Ellen. Quem é a Ellen? Né? A Ellen era uma navegadora inglesa, que era uma velejadora, que foi recordista em dar a volta ao mundo num veleiro, sozinha. 71 dias em que ela bateu o recorde. Ela deu a volta nesse veleiro, que é um trimarã, que 12 pessoas normalmente carregam, e ela carregou sozinha durante 71 dias e fez esse recorde. O que aconteceu nessa viagem dela? Ela teve a noção do que era a palavra finito. Ela entendeu que ela tinha ali recursos absolutamente finitos dentro desse mini planeta que ela carregava. Não só os recursos de alimento, combustível, etc., né, partes sobressalentes para consertar o barco, etc., mas a própria energia dela. Ela só podia dormir 20 minutos a cada vez que ela ia dormir. E ela tinha que fazer esse negócio rodar e não podia mexer 1 centímetro da rota, que senão ela não batia o recorde. Ela saiu da Inglaterra com a missão de bater o recorde. Quando ela volta para a Inglaterra, ela é uma pessoa muito conhecida, famosa, porque ela é recordista. A rainha nomeia ela uma dame, que é a versão feminina do Sir. E ela tem patrocinadores, ela tem Kingfisher como patrocinadora, ela tem grandes empresas por trás dela, ela tem muito conhecimento nos meios produtivos, governamentais e na sociedade europeia. E aí, quando ela volta, ela tem essa epifania dessa coisa, dessa noção de finitude que ela teve. E ela é muito legal ouvir a Ellen falando isso. Ela é uma mulher fantástica, forte, assim, uma mulherzinha desse tamanho, mas forte, assim, com uma energia, uma vibe assim,
doida. E aí ela fala, cara, eu cheguei dessa viagem e eu comecei a ter essa epifania do caramba, a economia do globo precisa funcionar assim. Eu funcionei durante 71 dias. Por que a gente está indo numa trajetória oposta? E ela podia, ela mesma fala, nesse momento eu podia botar uma pedra em cima disso e continuar velejando na volta ao mundo, que era coisa que eu gostava de fazer, ou eu podia olhar para isso e usar todo o poder de influência que ela tinha para começar a fazer alguma coisa em relação a isso. E ela resolveu olhar. E aí foi aí que ela começa a transitar, falar com CEOs de empresas, porque a falência desse modelo está muito ligada à forma como as empresas operam, a forma desde a Revolução Industrial que começa a acontecer e que a gente tomou como certa num mundo de recursos abundantes, infinitos, né, que nunca ia acabar, vamos crescer, essa era a mentalidade que guiava. E aí ela começa a conversar com esses CEOs e começa a trazer pessoas que já vinham falando dessas escolas de pensamento. Quem estava pensando na academia, a questão da ecologia industrial, a questão de várias formas de escolas de pensamentos que já vinham falando disso. E ela reúne um grupo de pessoas, desde 2005, quando ela volta desse recorde, ela reúne um grupo de pessoas para começar a pensar. O que é isso que a gente está pensando? Que nova economia é essa? Que não pode excluir os negócios, que não pode excluir a necessidade de mexer em regulações, que não pode excluir a forma como a sociedade consome e se relaciona com o acesso que a gente tenta ter quando a gente promove a economia, que não pode excluir a academia que forma as pessoas, que forma o conhecimento, que contribui para essa nova economia. Até que um dia alguém desenhou num papel para ela uma linha reta com uma seta e um círculo. Ela falou, é isso, eureka, chegamos. O que a gente tem que falar é da transição de uma economia linear, que é essa economia que surge na Revolução Industrial, para uma economia circular. E aí, a ideia é que essa ideia de limites e de mexer, não, a gente está causando problemas da economia, o papo todo da sustentabilidade, desde a década de 70, já vinha falando. Né? Todo mundo falava lá, os limites ecológicos do Clube de Roma, todas as convenções da ONU, todo mundo começa com esse papo de desenvolvimento sustentável, da ecoeficiência, só que isso tudo era muito incremental, era tudo muito na ideia de reduzir impacto e externalidade negativa, sem mexer, de fato, na forma como a economia funciona, sem mexer, de fato, no que é valoração dentro da economia. E aí, obviamente, sendo considerada pelos negócios como um custo, como um fardo. Não, falar de sustentabilidade não é uma coisa que o CEO quer, é uma coisa que o gerente de sustentabilidade que abraça a árvore e fica lá batendo na porta dele, querendo, não, vamos diminuir nossas emissões, vamos diminuir nossa poluição. E o CEO nunca quis olhar para isso. Só que a ideia era mexer no paradigma. E aí, o que a Fundação fez? Em 2010, a Fundação é fundada, pelo pleonasmo, e chama McKinsey, consultoria gigante, que começa a fazer o cálculo econômico por trás dessa transição. E aí que chegam alguns números que começaram a impactar todo mundo. Por exemplo, quando a gente fez e lançou alguns relatórios, né, acho que uma das grandes coisas que a Fundação faz é lançar relatórios com conhecimentos e cálculos que falam aquilo que a economia precisa ouvir. E aí começamos a entender, né? Bom, o que é essa economia linear? Essa economia linear é um modelo em que a gente extrai coisas da natureza, transforma, consome e descarta. Basicamente, a gente atrelou absurdamente o nosso progresso econômico ao uso de recursos materiais finitos e a grandes volumes de resíduos sendo gerados, de materiais sendo perdidos cronicamente dentro da própria estrutura da economia. E isso tudo impactando absurdamente no ecossistema no qual funciona essa economia. E a ideia é que isso tudo já não funciona mais. Nem mesmo para aqueles players que achavam que funcionava, porque era infinito, porque era abundante, ou seja, a indústria, nem mesmo para eles está funcionando. Então, a Fundação fez uns cálculos que começaram a mostrar, caramba, nem você que acha que está se dando bem, está se dando bem. Porque só no setor de bens de consumo duráveis na Europa, de todos os materiais, isso aqui é tudo que entra no processo linear desse setor, em termos de materiais, que foi calculado em cerca de 3,2 trilhões de dólares, 2,7 vão parar no aterro sanitário ou incinerados como resíduos. No Brasil vai parar na Baía de Guanabara, né? Vai parar nos rios, enfim, que nem aterro sanitário direito a gente conseguiu fazer ainda. Mas, anyway. E aí, com isso, você começa a mostrar para o próprio CEO que existe uma gama de oportunidade absurda para ser capturada com formas diferentes de pensar esses negócios.
Alguns outros cálculos que a gente fez, isso aqui já é mais recente, esses cálculos, 3 setores da economia europeia foram analisados e calculados. Esse eu acho que é o grande diferencial da Fundação. Calcular como é a falência desse modelo linear que não funciona mais. Então, por exemplo, no setor de mobilidade, a gente pegou 3 setores: mobilidade, alimento e ambientes construídos, né, que junta desde o que já está construído até a construção civil. E a gente começou a calcular onde é que estão as perdas estruturais desses modelos, desses setores. Então, na mobilidade, tem alguns números ridículos. Assim. Por exemplo, média de um carro europeu é 92% do tempo parado. Do tempo que ele está andando, ele transporta uma pessoa e meia, em média, num espaço que ele poderia transportar 5. 50% das cidades são dedicadas a ruas, sendo que os carros não estão transitando o tempo todo. E 86% de um combustível usado para fazer um carro nunca vira movimento. Quando o que você quer é movimento, quando você tem um carro. Você não quer carro, você quer se movimentar. E sem falar na externalidade negativa, que eu acho que é a pior, uma das piores, sem contar emissões, que é a questão de acidentes e custos que isso gera, de 30 mil mortes e, enfim, lesões irreparáveis. No ambiente construído, 30% do resíduo, e eu já sei que no Brasil a gente está começando a fazer todos esses cálculos para o Brasil, né, porque a Fundação, eu acabei de me juntar, tem menos de 3 meses que a gente começou a expandir aqui para o Brasil. 30% do resíduo levado a aterro na Europa é construção civil. No Brasil, isso chega a 40%, que eu já andei pesquisando. 40% a 50% dos escritórios construídos não são utilizados em horário de trabalho. 50% das cidades dedicadas à construção, ou seja, o ambiente construído é parte intrínseca da nossa convivência na cidade. 11 milhões de casas na Europa são vazias. Aqui no centro da cidade, o maior urbanista da cidade atual, que é o Washington Fajardo, ele diz que o grande problema do centro da cidade, toda a parte colonial da cidade do Rio de Janeiro, é a não ocupação, e é quando justamente ocorrem todos os incêndios, explosões, etc., na cidade do Rio de Janeiro. Então, para a gente, isso também é uma realidade. Energia usada em prédios, 98% da energia nunca chega a ser luz, por perdas, etc., e poderia isso tudo ser lucrativamente recuperado. Na parte de alimentos, 100 milhões de toneladas de alimentos são perdidas na Europa anualmente. Na cadeia produtiva dos vegetais, 50% são perdidos. No Brasil é mais, chega a 60%, pelo que eu já estou pesquisando. Fora que resíduos de alimentos, que, na verdade, são matérias altamente valiosas e poderiam ser aproveitadas, 97% deles são jogados em aterro, virando metano e emissão de gás e ocupação de terra de uma maneira totalmente improdutiva e impactante. E por aí vai, degradação do solo na forma como a gente faz agricultura, toda forma de agricultura intensiva em químicos e petroquímicos e pesticidas, etc., gera uma degradação absurda de solo, de água. Então, os números começaram a ser ridiculamente gritantes. E a Comissão Europeia pegou esse relatório e falou, realmente, vamos fazer alguma coisa. E anteontem, dia 2 de dezembro, na verdade, desde o ano passado, a Comissão Europeia está trabalhando em um pacote de políticas públicas para acelerar a transição para uma economia circular. No ano passado, eles lançaram um pacote totalmente voltado para reciclagem e resíduo. E aí a Fundação olhou e falou, desculpa, eu não vou apoiar vocês. E aí a Comissão Europeia voltou e falou, vamos revisar. E lançou esse ano, e ontem foi enforced, né, foi, de fato, declarado o grande pacote com coisas muito mais interessantes. E o que é, né, esse papo? Esse papo todo está se agravando, porque a gente tem aí uma forma de consumo que está sendo espalhada, né? A gente, bem ou mal, trouxe algumas benefícios com esse modelo de desenvolvimento, com redução da pobreza, com aumento da participação de pessoas que antes não tinham acesso a certas coisas, tendo esse acesso, e a gente está com 3 bilhões de pessoas para entrarem num modelo de classe média de consumo nos próximos anos. Então, isso tudo tende a se agravar se a gente continuar desse jeito. Modelo de oferta, ninguém entende esse slide, só a McKinsey. Tá? O que isso quer dizer? Esses slides são vários teleferro, cobalto, fósforo, blá, blá, blá. Tabela periódica e o risco de oferta, ou seja, estamos esgotando a capacidade de tirar da natureza e, portanto, basear nosso modelo nessa extração de coisas da natureza para trazer aquilo que a gente considera importante na produção da economia. E isso aqui, esse cara é o Johan Rockström, que ele é o cara do Centro de Resiliência de Estocolmo, que eles pegaram 12 assuntos que eles consideraram como é que a gente pode considerar a vida segura na Terra. Então, eles classificaram isso em 12 temas.
e começaram a analisar o quanto a gente já rompeu os limites de vida segura no planeta por conta da nossa economia. Se você olhar todas essas curvas, todas elas andam para o lado crescente. Isso tudo começa a crescer muito a partir do meio do século. Bom, depois da Revolução Industrial, tudo começa a subir muito, mas a partir de pós-guerra, quando a gente acelera ainda mais esse modelo, tem toda essa acentuação. E o interessante notar é que, se você pegar a curva de crescimento econômico do planeta, que é aquilo que a gente sempre pregou, que é o que a gente quer, todas elas andam na mesma tendência. Ou seja, está tudo acoplado. A gente está aumentando emissões, a gente está destruindo, acidificando oceanos, gerando resíduo, aumentando a escassez das reservas naturais. Tudo isso está andando numa mesma tendência. E aí, acaba que quando a Fundação pensou, não, essa economia nova, que é circular, que anda de acordo com o planeta, que funciona dentro do ecossistema, ela é uma economia que precisa ser regenerativa e precisa ser restaurativa por princípio. E não pensar o fim do resíduo, que já foi pensado num modelo linear, e botar ele de volta em alguma cadeia produtiva só para ele deixar de ser resíduo, que é o papo da economia da reciclagem. E aí a gente criou pegou todas essas escolas de pensamento que já vinham pensando isso, Cradle to Cradle, que pensa a história do produto, do berço a berço, sem pensar um produto que começa na natureza e termina na natureza como resíduo. A questão da biomimética, que aprende com a natureza a eficiência dos processos. A questão da economia da performance, que pensa o serviço e o trabalho como energia, como formas de valoração que estão dissociadas do uso de recursos. Enfim, e outras escolas de pensamento. E aí criou uma narrativa e um framework de trabalho em que pensa uma economia em que materiais, componentes e tudo aquilo que é extraído da natureza e colocado no processo econômico se mantém na sua mais alta utilidade, seu mais alto valor, durante todo o tempo, numa economia que se regenera e se restaura e que pensa a gestão dos fluxos de materiais de uma maneira a eliminar o resíduo desde o princípio, mas que, sobretudo, dissocia a noção de progresso econômico, de benefícios da economia, do uso de recursos finitos e, portanto, das externalidades ambientais negativas, ambientais e sociais negativas. E aí que se cria esse framework de trabalho, né, essa noção de ciclos, de que a economia funciona como um metabolismo de materiais e energia. Essa noção vem muito da visão do Cradle to Cradle, né, de que são nutrientes da economia, que podem ser biológicos ou tecnológicos, o verdinho é o biológico e o azulzinho é o tecnológico. E, se você olhar essa linha do meio, né, lá em cima, essa linha do meio ela é um modelo linear. Extrair lá em cima, né, mineração, energia, etc., transformar em partes, em produtos, em componentes e serviços, e depois descartar. Ter o consumidor ali e depois descartar. Essa é a economia linear. Na economia circular, o que a gente quer? A gente quer minimizar a etapa de cima e minimizar a etapa de baixo, e, obviamente, no longo prazo, acabar com elas, mas isso como visão. E manter dentro desses ciclos produtivos e desses ciclos de regeneração e restauração todos esses materiais e componentes dentro da economia, de uma maneira que a gente consiga gerar valor com a mesma quantidade de material, gerando e reconstruir capital natural e capital social. Então, olhando para o ciclo biológico, né, pensando que você vai extrair da natureza coisas e o que você quer é que eles retornem para a natureza de uma maneira produtiva e reconstrutiva, você tem que pensar toda a questão de toxicidade. Então, se você pensa hoje, né, uma roupa de algodão é um nutriente biológico, de uma maneira que você queira, que você plantou algodão, isso tudo incute energia e material. Você plantou esse algodão, você tirou esse algodão, você transformou ele em parte, né, em tecido, depois você fez ali o produto, depois você vendeu, e aí deixou de ter utilização, por exemplo, como roupa, que é aquilo que você mais impôs material e energia. Deixou de ser roupa. Como é que eu faço para isso? Se manter produtivo ao máximo do que você quer, né, o máximo de valor. Então, criamos essa questão de cascateamento. Tudo bem, deixou de ser blusa, pode virar estofado. E pode virar depois telha. E aí toda a tecnologia que vem sendo criada e as oportunidades tecnológicas e os empreendedores estão vendo uma série de oportunidades nisso. E aí até que chega um momento, por entropia, que você tem que retornar isso para a natureza. Como é que eu retorno isso para a natureza sem ser tóxico? Aí você tem que pensar toda a questão de esse algodão não pode ter pesticida. Essa tinta que está pintando essa roupa não pode ser tóxica. Isso... E aí você retorna isso para a biosfera de uma maneira segura e de reconstrução de capital natural. Mesma coisa com os alimentos.
E aí você consegue manter um ciclo de regeneração. Isso tudo já é realidade. Eu tenho alguns cases para a gente ver aqui. Do lado do ciclo técnico, que é um pouco mais crítico, porque a economia linear ela tira esses materiais técnicos da natureza como recursos finitos, que são recursos finitos, o que você quer é parar de tirar. Óbvio que você ainda tem uma curva aí em que você vai continuar tirando. E aí uma série de modelos que conversam absurdamente com a indústria começam a ser enxergados para você manter negócios funcionando de uma maneira que se restaurem esses materiais. E o que você quer? O máximo que você quer, beleza, eu já tenho aqui uma câmera, que está aqui na mão do meu amigo. Essa câmera já está funcionando. A gente estava falando da obsolescência programada, né? A obsolescência programada e o modelo linear de produção, ele se baseia na venda de volumes como formas de gerar valor. Essa noção precisa ser acabada. Essa noção não funciona mais, porque ela me faz extrair mais e mais e mais. Só que essa noção já não funciona mais. Um, porque está ficando escasso, outro, porque o preço e a volatilidade das commodities está tornando um risco de negócio absurdo. Então, o que você quer hoje? Hoje você tem partes em produtos sendo feitos que você quer mantê-los funcionando e gerando valor, porque senão os negócios também não vão adotar. E aí você tem toda uma série de modelos de negócio, seja de compartilhamento de bens. E aí você pega aquela noção de carros 92% do tempo parado, isso é perda. O nome disso é perda, é prejuízo. Você conseguir utilizar ativos subutilizados é uma maneira que hoje existem zilhões de negócios funcionando. eBay, modelo pequenininho, né? Empresa pequenininha. eBay, uma das maiores empresas do mundo. Zipcar, BlaBlaCar, Airbnb, maior hotel do mundo sem nunca ter construído um quarto. Em 4 anos, o Airbnb fez todo o lucro. O Tomás vai falar coisas muito mais interessantes aqui do que eu. Mas, em 4 anos, o Airbnb fez a mesma receita que o Mercury fez em 30 anos. Então, tem coisas assim que são modelos que simplesmente aproveitaram o que estava sendo desaproveitado e perdido. Mas, obviamente, tem coisas que não são possíveis compartilhar. E tem coisas que o produto deixou de funcionar, a máquina deixou de funcionar. Então, você tem que manter essa máquina mais inteira possível para que você diminua a necessidade de novas partes entrando. Então, toda a parte de manutenção. Como é que você gera modelos de negócio? Acho que tem que mexer aí no... Isso. Como é que você gera modelos de negócio em que você ganha dinheiro enquanto negócio pensando produtos para durar? E aí você tem uma série de coisas. Por exemplo, a parte de remanufatura. Hoje você tem, por exemplo, o business de remanufatura da Renault. É uma linha inteira de montagem. O que é no modelo linear a produção de carro? Né? Você pega minério, faz partes, né, placas, não sei o quê, petróleo, faz pneu, faz nananã, junta todas elas, faz um carro, vende um carro e acabou. Aquele carro ali, uma hora vai morrer, vai virar ferro velho. O negócio de remanufatura da Renault, ele pega carros e transforma em carros. Seja fazendo os próprios carros terem vida mais longa, seja desmontando e fazendo outro carro. É o business mais lucrativo da Renault, só para vocês saberem. E por aí vai. Então, tem uma série de coisas. E reciclagem, né, que é o último círculo lá, né? Quanto mais para dentro, mais você está mantendo energia, mais para fora, mais você está perdendo energia e demandando materiais. Então, o que a gente quer é manter as coisas mais para dentro possível. E aí você olhar toda a história de... O que é isso? 5 minutos? Tá bom, vou correr. Toda essa história de como manter essas coisas sendo produtivas com uma menor necessidade de novos materiais e energia. Reciclagem é a última deles, mas que seja um modelo de upcycling e não de downcycling. Não pegar uma coisa que virou resíduo e eu vou transformar isso em algo menor, de menor valor, porque assim você está perdendo energia de novo. Aqui foram alguns blocos de construção dessa economia circular que a Fundação identificou. Toda a parte de pensar desde o princípio os produtos, o design dos produtos, o design da interação ser humano com aquilo que se quer consumir ou ter acesso. Toda a parte de novos modelos de negócio, como é que eu gero valor nisso? Essas coisas que a gente estava falando aqui. Como é que eu faço os ciclos reversos, que não necessariamente são logística reversa, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala, que fala de resíduo. O que a gente quer são ciclos reversos. Como é que eu pego esse carro e trago de volta para a Renault, que não é resíduo? Como é que eu pego por exemplo, filtros hoje de água que a Brastemp tem? Que a Brastemp tem um modelo de serviço. Como é que eu pego esse filtro que hoje eu Brastemp, sou dona desse filtro, você é o usuário dele, mas eu quero fazer um filtro que vai voltar para mim porque eu vou gerar outro negócio com ele, com outro consumidor,
com aquele mesmo filtro. Então, tudo isso são ciclos reversos, é uma capacidade nova que tem que ser inserida na economia. E, obviamente, as condições sistêmicas. Essas condições sistêmicas, a gente fala de framework de regulações, frameworks fiscais, toda a parte de educação. Tudo isso tem que ser trabalhado para ser um ambiente que ative e alinhe os incentivos para uma economia circular e desalinhe os incentivos para uma economia linear. Eu vou pular um pouco os cases, que a gente pode falar deles depois, eu já mencionei vários aqui, mas são cases que, enfim, tudo que a gente faz é open source. Tá? Esse aí é o da Renault que eu falei. A gente, na Fundação, a gente começou a trabalhar um ecossistema para gerar casos. A missão da Fundação é acelerar a transição para uma economia circular. E a gente começou a trabalhar uma maneira disso tudo se juntar e gerar casos práticos. Né? E a gente criou todo um trabalho para gerar esses relatórios. Então, todos esses dados que eu trouxe aqui está tudo disponível no site, são alguns relatórios que a gente gerou. Gerar toda a parte de educação e treinamento, ou seja, a gente tem uma rede de universidades. A USP é a primeira universidade que está se juntando à nossa rede aqui no Brasil, e a gente está começando a fazer coisas incríveis, até um mestrado de economia circular a gente está começando a pensar e mudar currículo da engenharia, da arquitetura, do design, enfim, isso tudo a gente está começando a trabalhar. Já no mundo, trabalhamos com Harvard, Stanford, Cambridge, enfim, as maiores universidades do mundo. E essa parte de empresas e governos, que são atores absolutamente necessários para trabalhar uma transição. Como é que você pega essas empresas? Só que aí é aquilo, né? Não é qualquer empresa que vai olhar para isso e vai falar, putz, tem aí oportunidade. Então, a gente quer pegar 100 empresas, na verdade, 100 organizações entre empresas, governos e universidades, e aqueles que a gente chama dos emergentes, os inovadores emergentes que trazem soluções, por exemplo, um Airbnb, que trazem soluções absolutamente disruptivas para ganhar escala dentro de um grande business, e trabalhar dessa maneira pré-competitiva e colaborativa, porque os problemas não são dentro dos muros das empresas. Os problemas são num sistema econômico. Essa crise que hoje todas as empresas colhem os prejuízos dela não é uma crise financeira, ela é uma crise do modelo, ela é uma crise de como funciona. Então, você não consegue, dentro dos muros de uma empresa, mudar para uma economia circular. Você precisa colaborar. Então, hoje a gente tem a Dell, a HP, a Apple, a Lexmark, que são competidoras de mercado, trabalhando de maneira pré-competitiva e colaborativa para gerar as condições sistêmicas. Ou seja, o computador que eu boto na rua, que vai parar no aterro sanitário, ele hoje é meu, mas a minha cadeia produtiva ele não é só da HP. Ela não tem marca. Exatamente. Então, isso é um erro, inclusive, da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, de qual é a responsabilidade compartilhada? Se vira. Então, assim, então tá, o que tiver a marca HP, eu, HP, pego, isso é mentira, isso não vai acontecer. O ciclo reverso precisa ser pensado junto, assim como um ciclo de ida, assim como o design novo precisa ser pensado de maneira colaborativa. Então, tudo isso é o que a gente está fazendo na rede. Essa rede, a CI100, já existe lá fora há quase 3 anos, e eu agora estou começando a tocar ela aqui no Brasil. A gente já tem algumas empresas aderindo, Natura, Coca-Cola, HP estão aderindo, começando a pensar, e outras menores e muito brasileiras que já têm modelos disruptivos, a Synctronics, que está na cadeia da HP, inclusive, pensando essa coisa dos eletrônicos. Como é que esse eletrônico hoje não vai ser jogado no aterro, não vai ser perdido, porque são verdadeiras minas urbanas que a gente está jogando fora. E toda a parte de comunicação, publicação que a gente tem para poder espalhar essa mensagem com essa narrativa, e não com a narrativa da economia da reciclagem, com a narrativa certa, com a narrativa de uma mudança de paradigma. Aqui no Brasil, eu estou montando essa rede, eu estou tocando ela. Enfim, eu sou apenas uma catalisadora de uma rede que vai começando a funcionar organicamente com essa maneira, que a gente ajuda as organizações a reconhecer e entender onde é que estão essas oportunidades, onde é que está fazer essa rede de pessoas que vão começar, de fato, tocar as iniciativas para mudar dentro das suas organizações o que está sendo feito hoje, rumo a uma economia circular, pensar toda a capacitação dessas pessoas com novos conhecimentos, com como é que elas se capacitam para serem essas pessoas, esses agentes de mudança, e, obviamente, promover esses projetos colaborativos, esses projetos em que essas concorrentes se juntam para fazer coisas juntas. E, no fim das contas, estão todas colhendo lucro. Ok? Não é? Ninguém está abraçando a árvore e sendo... Pelo contrário, os CEOs estão querendo. Eu estive lá num workshop da rede internacional em Milão no mês passado, e a quantidade de gente... A rede já tem 3 anos, já tem muita empresa ali dentro tocando mesmo terror. A quantidade de gente que tinha o cargo de chefe de economia circular nas empresas
É incrível. Então, em breve, eu quero ver isso aqui no Brasil. São empresas, como eu comentei, essa é a rede que está funcionando lá fora. No Brasil, a gente já tem aquelas empresas aderindo e muitas outras mais em conversa e processo. E era um pouco isso que eu queria falar sobre a Ellen MacArthur Foundation, sobre a economia circular. Só para fechar, que a gente vai falar de cidade aqui, o Tomás vai trazer um papo que é uma continuidade do que eu vou falar aqui. Dentro da Prefeitura do Rio, acho que o Robson também vai falar de Pacto do Rio, Cariocas em Ação. Existe um projeto que eu tive o prazer de ser, quando era consultora pela Accenture, parceira estratégica da Prefeitura para tocar. O coração dele é no Centro de Operações da cidade, que chama Rio Resiliente. E lá a gente fez toda essa... Pensar a resiliência da cidade, pensar essa cidade que funciona e que leva choques, sim, ambientais, que leva choques sociais, mas que é inteligente, capaz de se reconstruir e se adaptar e se colaborar entre atores dessa cidade para funcionar de uma maneira resiliente, essa palavra que ganhou tanto prestígio recentemente. Lá dentro, foi um pouco de... eu já vinha com essa bandeira de economia circular há um tempo, e eu comecei a falar, galera, pelo que a gente está vendo aqui, a gente conversou com todas as secretarias, é um órgão, esse projeto acabou sendo... Ele não é um órgão, ele é uma coisa meio orgânica, que acabou ganhando a capacidade de articular stakeholders de uma maneira incrível dentro da cidade, como nunca tinha sido feito. A gente chegou a colocar dentro da sala de crise do Centro de Operações todos os secretários da cidade juntos. Isso nunca tinha acontecido. E o próprio Centro de Operações da cidade ele tem essa característica, né, de ser um hub. Eu não sou pessoa de governo, eu não estou aqui falando, protegendo a prefeitura. O que eu estou falando é o que eu vi acontecer. Foi um processo incrível dentro da cidade do Rio de articulação de stakeholders públicos e da sociedade civil. Um dado momento, eu falei, galera, a gente tem que falar de economia circular. E aí começaram, não, Luiz, aí a gente vai ter que falar com a empresa, não quero isso não, cara, a empresa só quer vender. Eu falei, cara, como é que você quer falar de uma cidade resiliente se você não vai conversar com o setor privado? Vocês vão ficar em silos. E aí acabou que os meses foram passando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um belo dia, eu tinha o gabinete do prefeito falando, Luísa, vem aqui falar para a gente o que é essa tal economia circular. E aí a gente... Enfim, começou a conversar, a contar, e aí o Sérgio Besserman, que é uma pessoa com alto grau de influência na cidade, Eduardo Larroque, que o Robson veio hoje representar, começaram a falar, cara, isso faz sentido, isso só faz sentido se for trabalhar de uma maneira de colaboração. Um minuto. Isso só faz sentido se for articulado entre stakeholders. E aí a gente, de fato, começou a trazer esse tema mais para dentro da gestão, na verdade, ainda como uma visão estratégica, menos executiva ainda. No fim de agosto, a gente fez um workshop na cidade, que foi chamado de Workshop de Nova Economia, porque a gente trouxe a visão de uma cidade resiliente, uma economia, uma cidade com sua resiliência socioeconômica, baseada, assim, numa economia circular, mas também em aspecto de inclusão, empoderamento. A gente está falando de Rio de Janeiro, a gente está falando de Brasil. A gente não pode só falar de fluxos de materiais e energia, a gente tem que falar desse capital social, que hoje é a riqueza da cidade, a riqueza do país, e que hoje, por uma trajetória de desenvolvimento concentrador e linear, foi excluída de um processo. Isso nunca vai ser uma cidade resiliente, isso nunca vai ser um país e uma economia que funciona. Então, a gente trouxe essa temática para dentro da prefeitura, ela está avançando. O Tomás vai contar um pouco mais de uma iniciativa concreta que vem sendo feita, que é resultado desse papo todo que eu trouxe aqui. E acho que agora é isso, vou chamar o Tomás, né? É o Tomás que vem agora, né? Para a gente poder dar continuidade para esse papo depois, e seria legal ouvir vocês também para a gente poder construir essa conversa. Obrigada. Muito obrigada, Luísa. Eu, então, chamo o Tomás. O Tomás é empreendedor social, tecelão de redes por vocação. Eu achei esse apontamento absolutamente crucial. É consultor de negócios conscientes e coordenador do Sistema B Brasil, o movimento das empresas B. Cofundador do Goma, ecossistemas colaborativos de empreendedores sociais e de hubs do Global Shep, de Porto Alegre do Rio, administrador de empresas com mestrado em comunicação digital, especialista em economia colaborativa e sustentável, atua também no conselho do Instituto Coca-Cola e é professor do curso de inovação social no Brasil. Desde o início de 2013, no início de 2013, foi convidado para o Fórum Econômico Mundial, em Davos, para falar de tecnologia e inovação social no financiamento coletivo. E, recentemente, vem focando seu trabalho nos estudos da catálise de novos negócios baseados em uma economia mais consciente e na mudança de um pensamento
egocêntrico e competitivo para um pensamento ecocêntrico e colaborativo. Por favor, Tomás. Então, estava ali no meu computador, umas 4 semanas atrás, daí chega um e-mail da Jana. Aqui é a Jana do Mar, tu não quer vir aqui conosco no seminário sobre educação, design e arte, falar sobre a experiência na Goma, das empresas Bs e também um pouco de economia colaborativa. Eu digo, puxa, vamos lá. E ela, vai ter 20 minutos e tal. Eu digo, então tá. Então, assim, são 3 temas super complexos, cheios de ideias, que eu vou tentar resumir muito forte aqui em 20 minutos. Tem bastante slides, então uns vão passar corridos, mas a ideia que eu fiz é jogar essas informações aqui, assim, meio, toma isso, tem isso, tá ligado com aquilo, e depois a gente vai poder, juntos, no debate, construir, tá? Então, essa vai ser corrido, mas a ideia é essa. Eu sempre gosto de começar um pouco com essa fotinha aí da nossa casa, né? A Gaia, a Terra, o planeta, o nosso lar, que, visto de longe, é extremamente bonito e internamente também muito bonito, mas nesses últimos 200 anos muita coisa aconteceu, especificamente na área da economia, né? Nesse sistema que a gente chama hoje de capitalismo, que eu acho que já está bem claro que ele tem vários erros de desenho na forma como ele opera, e por isso a gente vê muitos problemas hoje, né, nesse planeta lindo aí, né? E aí, para mim, o que eu acho que é muito legal e é o ponto de vista que eu gosto de trabalhar hoje, que me move, que me toca o coração, é pensar em nós como agentes econômicos, né? Como é que nós, no dia a dia, desde consumidores, pessoas que são investidores, ou no nosso trabalho, prestando um serviço, fazendo um produto, como é que nós podemos ser agentes econômicos para a mudança, para reestabelecer, regenerar isso tudo que já foi um erro de desenho, que foi criado pelo próprio humano. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que a gente tem capacidade para recriar isso e fazer uma economia virtuosa, saudável, conectada com o humano e com a natureza. Então, assim, eu gosto também de pontuar um pouco do que a gente tem visto acontecer e uma grande mudança que aconteceu recentemente, que é essa tal da internet, né? E o mais louco é que a internet, ela veio na nossa vida de forma mais volumosa a partir de 95. Isso faz pouco tempo, né? Tem gente aí que já está trabalhando e tal, que nasceu em 95. Então, quando a gente pensa na Web 1.0, que é o que começou a internet, onde tu tinha alguns grandes portais que distribuíam informação para todo mundo, tu tinha ali, ainda assim, concentração de informação, que é onde a gente vê nas rádios, na televisão, nos jornais, onde poucas pessoas, poucos meios, né, vão lá e concentram e passam. O interessante é que mais ou menos ali em 2000 e 2001 a gente vê um novo momento, que é a Web 2.0, onde de repente a concentração da informação não está em um canal ou dois, mas de repente ela começa a ficar distribuída, começa a ser em rede, né? As pessoas começam a fazer a informação. Então de repente tu vê fundações que têm algum estudo interessante específico e ele não precisa passar por um rádio, por uma cadeia de distribuição de informação, mas sim ela mesma pode começar a difundir. E de repente tu tem amadores fazendo pesquisas amadoras ou pesquisas profissionais e difundindo. E aí, então, essa web onde todo mundo está conectado, essa web 2.0, também tem há muito pouco tempo, há 15 anos atrás. E isso fez uma mudança muito grande. Hoje a gente está vivendo o que pode ser chamado de web 2.0 Plus. E aí, esse hoje, eu diria, é 2009 e 10. Essa web 2.0 Plus, ela potencializou o que hoje se conhece por economia colaborativa, economia compartilhada, financiamento coletivo. Por quê? Porque a economia colaborativa basicamente é uma cultura, é uma maneira de tu pensar mais na abundância, mais na confiança, dar acesso a propriedades que antes eram fechadas. E isso acontece já em muitos anos, em tribos de diversos continentes, acontece muito em comunidades aqui do país e de toda a América Latina, onde as pessoas têm mais dificuldades de acesso a recursos e, de repente, as pessoas trocam e colaboram muito mais até do que vários sistemas financeiros desenvolvidos. Então, o que acontece é que em 2010 a gente tem esse boom, porque tem pessoas conectadas, plataformas tecnológicas que trocam, que nem Airbnb e várias outras plataformas, que, de repente, ajudam a potencializar e escalar o que é essa economia compartilhada, tá? Só para que vocês saibam, então, vem muito dessa ideia, né, do centralizado, desse padrão, para um padrão que já começa a se descentralizar até um padrão em rede distribuído. Tá? Esse é um estudo do Paul Baran. Quem conhece o diagrama, levanta a mão. Então, só para explicar rapidamente, é o diagrama de Paul Baran, feito em 62. Muitos especialistas dizem que esse é o estudo mãe e fundamental da internet. E se a gente pensar em entender a internet, a estrutura física e a operação de troca, ela acontece em rede, são trocas de dados e pacotes de informação que se intercambiam e passam entre todos e distribuem. E o mais legal é que a gente está começando a ver, então, de repente, uma sociedade
por causa da internet Web 2.0, que faz muito pouco tempo, onde todo mundo se conecta, onde a gente tem as grandes plataformas como Twitter, Facebook, YouTube, que são empresas que, na verdade, são infraestruturas que estão na web e que quem faz todo o conteúdo somos nós. O Twitter não produz conteúdo, nem o YouTube, nem o Facebook. É só uma infraestrutura lá que faz toda essa coisa volumosa de informações que é a internet e tal. Então, assim, só para que vocês entendam, tá? A gente deixou de estar nesse padrão centralizado e está começando a estar um padrão em rede e distribuído e colaborativo, tá? Isso está modificando muito as estruturas da sociedade. Então, acontece... Uma das coisas que agora se fala muito são novas economias. Economia circular, economia colaborativa, economia solidária, economia para o bem comum, o próprio movimento de empresas B e outros movimentos. Isso tem muito a ver com esse novo momento de interação em rede, tá? Então, assim, só para dar passar rápido sobre a economia colaborativa, eu adoro essa imagem porque ela fala assim, eu não preciso de uma furadeira, o que eu preciso é um furo na parede, né? E basicamente o que ele fala, muito da economia compartilhada, é que eu não preciso mais ter propriedade de algo, de um carro, de uma bicicleta, de uma furadeira, de uma escada, mas sim o que eu preciso é um furo, eu preciso me transportar, me deslocar, eu preciso ter ali o acesso àquele apartamento, àquela casa, durante uma semana, durante um mês, né? E quando a gente começa a ver isso, e a Luísa falou muito bem antes, né? A gente começa a repensar na questão da eficiência do uso, de o quanto a gente vai usar. E para isso a gente tem que tirar o chip que a gente tem dessa economia de propriedade intelectual, de isso é meu, isso não é seu, para de repente pensar numa nova economia, num novo paradigma, cultura, onde a gente vai fomentar a abundância e não a escassez. Nosso sistema econômico ele foi desenhado, ele tem um grande erro de desenho por causa que ele é baseado na escassez e na competição. Quando a gente começa a pensar na colaboração e na abundância, opa, de repente tem outras economias aí, tá? Entenderam aqui? Aqui não tem segredo. Isso se chama consumo compartilhado. O consumo compartilhado é um tipo de economia colaborativa, mas a economia colaborativa é muito mais, é um paradigma, é uma maneira de olhar a economia, tá? Então, só para a gente fazer esse resumo, né? Economia colaborativa, que é o grande guarda-chuva. A gente tem dentro o consumo compartilhado, que chamam de sharing economy. A gente tem o financiamento coletivo, que se chama de crowdfunding. A gente tem a economia do dom, da oferta, a economia do bem comum e a economia dos comuns, que ainda são outros temas também relacionados a essa sociedade em rede e interativa, que colabora. O que é interessante entender que em todos esses padrões e essas novas economias, uma coisa que potencializa e é comum a elas é a interação P2P, ou seja, entre pares, naquele padrão que eu falei aqui, então as pessoas estão interagindo uma entre as outras. Tá? É também a questão da confiança, que é muito importante estabelecer vínculos de confiança e, por sua vez, a reputação, que é um mecanismo de confiança. A confiança acaba sendo quase que como se fosse uma moeda de crédito. Então, o crédito que hoje a gente diz assim, eu tenho crédito no meu cartão de crédito, tenho 100 mil reais no cartão de crédito, eu posso alugar um hotel onde for, em qualquer lugar do mundo. Já nessa nova economia colaborativa, onde a reputação é importante, tu pode ter 100 mil reais no teu cartão de crédito e tentar alugar um apartamento no Airbnb, e se tua reputação for ruim, porque tu é uma pessoa que não cuida do bem do outro, tu não vai conseguir entrar naquele apartamento, independente do crédito que tu tenha. Então isso muda muito também as nossas relações, tá? Aí, para contar um caso bem específico e aqui do Rio de Janeiro, em que eu faço parte desde o início, eu sou um dos cofundadores, é a Goma. Quando falo eu sou um dos cofundadores, eu acho muito legal, porque no caso da Goma, a gente cofundou a Goma entre 60 pessoas. Então foi eu e mais 59 pessoas que há 2 anos e poucos atrás sentamos, surgiu uma possibilidade, de botar aqui, de um sobrado aqui na rua Senador Pompeu, aqui na Gamboa, tá? Que tinha já uma casa de uma empresa que é a Matéria Brasil, de repente surgiu aqueles outros 2 sobrados ali, que estavam para alugar, a gente reuniu pessoas que estavam interessadas em ter um espaço colaborativo, a gente reuniu pessoas de forma orgânica que também acreditavam em uma nova economia, uma economia colaborativa, uma economia regenerativa, sustentável, circular. Pensavam numa nova maneira de fazer negócios. Se reuniram as pessoas, começaram a colaborar, a co-desenhar, a co-construir, começamos a dar ideia de como iam ocupar o espaço, começamos a dar... Tudo isso aqui é em ferramentas online. Google Drive, tu bota ali, começa a dar ideias de nome, começa a mandar... referências de como é que vai ser o logo da empresa, etc. Cada um manda, daí o outro vai lá e bota uma ideiazinha. Enfim, foi todo um processo colaborativo, co-construído, que foi muito lindo e que surgiu esse espaço que, na verdade, é uma associação de empreendedores sociais e da economia criativa que juntos
fazem, então, esse pool de empresas, esse coletivo de empresas que muitas vezes 5, 6 empresas se juntam para atender uma grande empresa. E isso tem muito a ver com trabalho em rede, negócios em rede. De repente, não precisa mais do modelo clássico de tu começar a verticalizar uma empresa. Tu começa com uma consultoria que tem 5 pessoas, aí vai para 10, aí contrata mais 15, aí pega um grande cliente, vai para 100 pessoas, e aí de repente tu tem uma empresa gigante que tem 2 milhões de pessoas, uma coisa. Aí tem 10 pessoas lá em cima que tomam decisões pelas 2 milhões de pessoas. E elas não têm acesso ao que está acontecendo, elas não se sentem partícipe daquilo. Tá? Então a Goma eu acho que é um laboratório dessa nova economia também, de experimentação de governança horizontal, onde todo mundo tem um voto, e não tem ninguém que é chefe, ninguém que é dono, ninguém que é presidente, mas existe essa liderança dinâmica, liderança orgânica. Né? Então a gente tem toda uma estrutura bacana do associado, do ponto focal, que é o cara que coloca energia no financeiro, na infraestrutura, na comunidade. E às vezes, se a gente não consegue fazer internamente, a gente pode chamar alguém de fora, um contratado. Né? Então a gente tem esse nível de engajamento. É bem simples. As tecnologias de governança colaborativa, que a gente chama de tecnologias sociais, elas são muito simples. Quanto mais simples, melhor. Basicamente, a gente tem, cara, queimou uma lâmpada, estragou o ar-condicionado, se vira, malandro. Vai lá e troca o filtro, troca a lâmpada, pega a escada e faz. Se não der, chama ajuda. Manda no WhatsApp, a gente tem um grupinho de WhatsApp. Não estou conseguindo trocar o filtro do ar-condicionado. Alguém me ajuda? Puf, daí vai 3 lá, ajudou. Não conseguiu assim, ou é mais complexo? Contrata. Então, tu chama um associado que vai lá e fala com um ponto focal, que é a pessoa que é responsável ou pela infraestrutura, pela comunicação, ou pela parte de gestão, e fala assim, eu preciso contratar. Aí tu vai lá e chama uma pessoa de fora e as pessoas fazem a mudança. Pronto, essa é a governança da Goma. Assim toca um espaço de 750 metros quadrados, onde tem 93 pessoas trabalhando e que não é um coworking, mas é um co-owning, ou seja, um espaço que todo mundo é proprietário, entendeu? Aí assim, seguindo adiante... Gera negócios e cresce. Como? E que gera negócios e cresce ao contrário da recessão econômica do Brasil e do Rio de Janeiro. Com certeza, não, tá sendo bem bacana por causa disso, porque trabalha no paradigma da abundância, trabalha no negócio em rede, um ajudando o outro. Quando uma empresa está mal porque deu muita recessão na indústria dele, cara, vamos lá, então eu vou te trazer para um projeto aqui, daqui a 6 meses, quem sabe tu me ajuda e tal. E isso é bem bacana. Bom, agora ainda para ir no terceiro assunto que eu queria trazer, que é esse movimento global de empresas Bs, que é facilitado pelo Sistema B, que é uma organização sem fins de lucro, e que articula esse novo tipo de empresa. Tá? São empresas que têm o objetivo de serem as melhores empresas para o mundo, e o B vem de benefício. Então são empresas que estão focadas em não só desenvolver produtos, serviços de qualidade e ganhar dinheiro, mas especialmente em gerar benefícios socioambientais, em fazer o que as empresas já fazem, né, mas de uma maneira diferente, colocando o homem e a natureza, né, o ser humano e a natureza, no centro das decisões. Tá? Eu gosto muito dessa ideia de... o que o movimento tem do Sistema B, das empresas B, é de redefinir o que é o conceito de sucesso nos negócios. O conceito de sucesso no negócio, quando a gente estuda economia, administração de empresa, é ganhar dinheiro, é lucratividade, é crescer, uma multinacional que de repente começa a ir em vários países, etc. Agora, e se de repente a gente começa a mudar o conceito de sucesso e que o sucesso não é passar pelo lucro, mas sim é passar por pessoas que estão bem dentro da empresa, uma economia que não tenha externalidades econômicas negativas, que cuida das comunidades do entorno, e fábricas, indústrias que cuidam e trazem para dentro, incluem, e de repente, aí sim, se tu consegue fazer isso economicamente e tu ainda ganha dinheiro e tem lucro, puxa, aí sim, aí legal, entendeu? Então, assim, só para dizer algumas coisas do movimento, mas que me tocam muito, por isso que eu faço parte dele hoje e 80% do meu tempo é para isso, a gente tem a declaração da interdependência. Então, toda empresa, ao se tornar B, eu vou falar rapidamente da certificação depois, mas ela, ao se tornar B, ela tem que assinar essa carta. Para mim, essa carta é muito legal. Ela fala assim, que nós, como empresas, devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Né? Aquela questão de Gandhi que eu acho bem bacana. A gente trabalhar como individual para a mudança que a gente quer ver. Que todos os negócios devem ser conduzidos como se as pessoas e a natureza importassem. E ainda diz que, para realizar isto, devemos agir com o entendimento que somos dependentes um do outro e, por isso, responsáveis um pelo outro. Então, olha que legal quando tu chama os sócios de uma empresa e eles têm que assinar esse documento e colocar na parede, na entrada da empresa, dizendo assim, a gente se declara interdependente em todos os sistemas humanos e ambientais. Tá? Só para que vocês saibam, no mundo, em termos global, ele está crescendo muito o movimento. Em novembro de 2011, existiam 450 empresas B em 3 países, empresas B certificadas. Hoje, a gente já está com mais de 1.500 empresas B e o movimento está em 43 países.
180 empresas em BES da América Latina e 45 no Brasil. A gente tem empresas de tudo que é tipo de serviço e produtos, desde empresas que nem o Triodos Bank, que é um banco holandês, que só investe em projetos de impacto social positivo, de inclusão de comunidades vulneráveis socialmente, de fazendas orgânicas ou projetos de energia renovável, até empresas que nem a Patagônia, que vocês devem conhecer, que trabalham com roupas orgânicas já há mais de 25 anos. A questão da Ben & Jerry's, que é uma empresa que faz sorvete, só que faz sorvete de uma maneira muito diferente, tem todo um cuidado. A Zebu, que é uma empresa da Goma, que é uma empresa que trabalha com comunicação sustentável e a ideia de como pensar a ideia da publicidade baseado em sistemas regenerativos. Então, por exemplo, eles usam resto de açaí, de cacau, para fazer tintas orgânicas biodegradáveis e aí sim fazer comunicação, não à base de petróleo, mas sim de fontes renováveis também. A Guayaki, que é uma empresa que compete com a Red Bull nos Estados Unidos, para bebidas energéticas, só que faz a base de erva mate orgânica, e não só orgânica, como a Guayaki é uma empresa que trabalha com a economia regenerativa. Então eles falaram assim, a gente não vai só comprar de produtores orgânicos, que já é super legal. Nós vamos ajudar a formar produtores orgânicos. Então eles fizeram um viveiro, que é um centro de tecnologia de produção orgânica de erva mate, e eles em 3 países fomentam que produtores de erva mate transicionem de um modelo com agrotóxicos para um modelo totalmente orgânico. Então olha que legal, qual é que é o objetivo de negócio deles. Regenerar a Mata Atlântica e o bioma da região. E já com os mais de 10 anos que a empresa existe, eles conseguiram regenerar 26 mil hectares de plantação de erva mate. E é uma empresa de bebida. Imagina se, de repente, todas as empresas e serviços começassem a ter essa questão de uma mudança no centro dos negócios. E fizessem todos os produtos que a gente precisa hoje em dia. Tá? Então, assim, rapidamente, a certificação. A certificação é importante também, porque ela comprova que a tua empresa não está fazendo o greenwashing. Né? Não está fazendo assim, eu sou legal, eu sou verde, olha quanta coisa bacana, eu tenho painel solar e tal, mas dentro lá do prédio é um clima organizacional super pesado, a diferença salarial é super grande, o cara lá ganha R$1.000 e o dono ganha R$400 mil por mês e tem uma desconexão humana. Então, para isso, a gente fez um processo, uma avaliação, ele chama BE Impact Assessment, uma avaliação profunda de 160 perguntas que fazem um olhar integral da empresa nas áreas de meio ambiente, pessoas, comunidade, governança e modelo de negócio. Então ele analisa desde a ideia de energia elétrica, ela é renovável ou não. Existe a questão de análise da matéria-prima, de onde é que ela vem e como tu pode fazer esse sistema ser mais circular ou não. E por isso uma aproximação com a Ellen MacArthur Foundation, que a gente começa já a trocar muitas ideias e beber da fonte de inspiração em como fazer economias circulares. Né? Então a avaliação ele já estuda isso e quer ir mais além. Como é que é a questão de clima e remuneração dentro da empresa? Clima organizacional. Tem uma pergunta que eu adoro. Qual é a diferença salarial entre o menos pago e o mais pago dentro da organização? Para mim, desigualdade social, essa questão de gente que ganha bem menos do que outras, vem da empresa, vem do cara que de repente decide eu vou ganhar 2.000 vezes mais que o cara que trabalha na minha empresa. Se de repente a gente começa a conversar sobre remuneração e falar assim, eu preciso ganhar 100 vezes mais que o cara que está dando lá o sangue no caixa eletrônico, o cara que está dando sangue limpando o museu, limpando tal, preciso isso? Talvez não, talvez se eu ganhar 10, 15, 20 vezes, tá ok. Entendeu? Então essa nova consciência, esse novo olhar, ele é muito importante. Fornecedores, eu só ligo e peço a um fornecedor e aperto o cara no preço ou pergunto se ele tem boas práticas sustentáveis, se e recebo ele na minha casa e converso com ele e tento pensar em como a gente pode fazer parcerias. Enfim, ele é uma avaliação bem profunda, que depois a gente também pode falar. Só para dar uma visão também das empresas, olha que legal, tem essa empresa americana que chama Namastê Solar, de placas fotovoltaicas, que tomou decisão de ter uma diferença salarial interna de 3 para 1. Ou seja, ninguém da empresa vai ganhar 3 vezes mais do que o outro. E isso é uma política que eles têm. Então é uma diferenciação que, por mais que a empresa cresça e receba investimento externo, eles vão manter essa diferença porque eles querem que todo mundo cresça junto, inclusive em remuneração. Para que vocês saibam, o Whole Foods, que é essa cadeia de supermercado, super orgânico, é um dos fundadores do movimento do capitalismo consciente também, super sinérgico ao movimento de empresas Bs, eles têm a diferença de 19 para 1. E o legal é que é o seguinte, eles falaram, a gente não conseguiu baixar ainda, porque a gente precisa de executivos que consigam pegar a responsabilidade para governar mais de 600, 700 supermercados, mas a gente está ciente de que a diferença da remuneração ainda é alta e a gente quer avançar nessa diferença.
E as empresas B, se tu pegar, então, dessas 1.500 empresas B no mundo e ver a média de 8 para 1. Tá? Então, a diferença salarial de uma empresa B interna é 8 para 1, que eu acho assim, uma média bem interessante. Eu diria que até 10 vezes mais, assim, eu acho que está super legal. Assim. Mas, enfim, isso é também uma coisa que dá para discutir mais na frente. Só para que vocês saibam, toda empresa B, ao se certificar, passa todo por um processo, ela faz a autoavaliação, responde a 160 perguntas, tem um call de revisão, onde a equipe do B-Lab, que é a nossa parceira dos Estados Unidos lá, ele faz, uma parte independente, ele faz o call e pede documentação para comprovar. Porque não adianta dizer que tu é legal e tu não comprova. Então tem vários documentos que têm que ser entregues. Toda empresa B certificada, ela tem um reporte que está na web, então todas essas 1.500 têm um reporte dizendo a pontuação em diferentes áreas, tá? Patagônia, Natura, é legal que elas podem se comparar em boas práticas também, então serve como benchmarking. Ali tu clicando no vermelhinho ainda explode, tu pode olhar dentro de cada parte quais foram onde ganhou ponto e perdeu ponto. Então tu entende como aquela empresa ela está fazendo bem ou não, ou está se esforçando para trazer impacto positivo nas diferentes áreas, tá? E aí então eu quero trazer já indo para o final, assim, e não me estender muito, na prática tem um vídeo. Esse vídeo tem 3 minutos e é de uma construtora, uma empresa B de Goiânia, tá? Que faz que saiu uma reportagem no SBT que eles fazem e trabalha muito também com a economia circular. Eu acho que tu não viu esse vídeo ainda, Luísa, talvez tu vai gostar. Enfim, é uma reportagemzinha que mostra na prática o que é ser uma empresa B, tá? O canteiro de obras vira a realização do sonho da casa própria para trabalhadores da construção civil de uma construtora em Goiânia. A casa sustentável gera economia e reserva o meio ambiente. O que você vê aqui, uma casa, pode até ser. E esse sorriso que tem por trás dele, paredes, janelas, o piso, tudo aqui é o resultado de várias técnicas sustentáveis. É que uma construtora aqui de Goiânia teve a seguinte ideia: a cada R$30 mil economizados pelos colaboradores nos canteiros de obras, um funcionário ganha uma casa. Não é só uma casa e nem só um sorriso, é a preocupação com pessoas e o meio ambiente. Essa é a 10ª casa doada a um funcionário, construída com blocos feitos de materiais que sobram das construções, como restos de concreto, resíduos e cerâmica, transformados na realização do sonho desse operador de betoneira. Aqui nós temos um teto que é nosso, ninguém nos tira mais, ninguém vai chegar aqui cobrando aluguel. O custo total da casa é de R$60 mil, 30 mil a partir da economia dos colaboradores. E os outros 30 são custeados pela construtora. O processo seletivo, ele também é didático. Então, a gente sempre escolhe aqueles que mais precisam. Chegamos em 10 finalistas e o próprio canteiro, os funcionários fazem uma votação para eleger o ganhador. Primeiro passo da economia. Todo o lixo da obra vira dinheiro. É feita a coleta seletiva de plástico, aço e papel. Tudo é vendido para a reciclagem. Segundo passo, os blocos usados para construir as casas doadas são fabricados no canteiro de obras. A principal matéria-prima, o concreto que iria para o lixo, é triturado e reaproveitado. A economia continua. Nada de energia elétrica para esquentar os chuveiros dos trabalhadores. Aquecimento solar. E, por fim, uma estação de tratamento de água no próprio canteiro de obras. O objetivo dessa casa é mostrar para todas as pessoas que estão trabalhando dentro do canteiro de obras que a economia que eles trazem do ponto de vista ambiental para o canteiro de obras reflete, resulta numa casa que é entregue para alguém que trabalha lá dentro do canteiro de obras. Então, olha que louco que é quando uma empresa ela consegue ser também um organismo de educação. Educação econômica para uma economia mais circular, mais regenerativa, de usar restos da obra para educar que a pessoa que trabalha ali, além de melhorar a questão econômica da empresa, além de diminuir a questão de impacto ambiental, ainda ajuda os próprios funcionários a ter sua própria casa própria, né? E ainda eles mesmos podem escolher. Com toda essa história, existe um programa que a gente está em parceria com o Rio Resiliente e com a Entrepreneurs, The League of Entrepreneurs e a Enzingo. E a Ellen MacArthur Foundation também está nos ajudando muito nisso, a Luísa já desde o início, que é o Rio Mais B. O que é o Rio Mais B? Rio Mais B, basicamente, é um chamado que vem desde o Rio Resiliente, né, que é da prefeitura,
para que as empresas, todas as empresas do Rio de Janeiro, pode ser uma empresa desde uma cafeteria, um museu, pode ser um hotel, pode ser uma indústria de cimento, etc., faça a avaliação, essa que eu falei, não uma avaliação grande, profunda, de 160, mas uma avaliação resumida, que é de 30 perguntas, que também é integral. E que pessoas também de comunidades, empreendedores de comunidades do Rio de Janeiro, da Providência aqui, da Maré, etc., possam fazer essa avaliação e entender como, mesmo o seu pequeno negócio, pode ser ali, cara, um botequim, pode ser um restaurantezinho pequeno, pode ser um supermercadinho que tem na comunidade, como ele, como empresário daquele supermercado, pode usar a força do seu negócio como uma transformação social. Tá? Então, a gente vai estar lançando, em janeiro de 2015, esse chamado. 2016, exatamente, já passou 2015. Já lançamos o chamado. Né? E aí vai ser feita, então, essa comunicação a partir da prefeitura para fazer essa avaliação. Então, vamos contar com a ajuda de vocês também para passarem para as pessoas que são empreendedoras e começar a tomar essa consciência de como usar os negócios como uma força de transformação. E aí tem 2 slides finais que eu gosto de mostrar para resumir um pouco o que a gente falou. Isso aqui é a primeira página de um livro que eu aconselho muito, chama A Teia da Vida. É um livro muito inspirador para mim e para a Luísa também, que trabalha com a ideia de interdependência a partir de olhar da ciência. Então ele explica como tudo está conectado. E nessa primeira página diz assim: isso nós sabemos, todas as coisas estão conectadas como o sangue que une uma família. Tudo que acontece com a terra, acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não teceu a teia da vida. Ele é apenas um dos seus fios. Tudo que ele faz a teia, ele faz a si mesmo. E ainda para acabar e deixar aquela coisinha assim na nossa cabeça, assim, para a gente pensando, o Alvin Toffler fala assim: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então a gente tem que reaprender como fazer negócio, a gente tem que reaprender a como ser um agente econômico para a transição. Se todo mundo fizer um pouquinho a parte, desde consumir de uma maneira mais sustentável, desde usar acesso a produtos e ajudar na abundância da economia, né, a gente consegue com certeza fazer essa mudança. Tá? Aqui tem meus contatos e é isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Tomás. Encerrando essa mesa, para seguirmos para o debate, eu chamo o Robson Borges, que é empreendedor socioambiental, representante da cooperativa de reciclagem Eu Quero Liberdade e representante do Pacto do Rio e do Cariocas em Ação. Seja muitíssimo bem-vindo. Bom dia a todos, boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite, na verdade, pelo repasse da oportunidade. Me sinto muito responsabilizado, né, porque eu acho que a gente não representa, a gente pode substituir. Na verdade, nem substituir, mas preencher um espaço que uma outra pessoa iria preencher. Então, me sinto muito honrado de estar preenchendo um espaço que seria aqui preenchido pela Eduarda Larroque. Bom, a minha apresentação mudou tudo, reconfigurei tudo, estou aqui, caraca, energizado, provocado, e eu trouxe uma apresentação aqui justamente para poder aquecer um pouco mais o que já foi apresentado aqui. Bom, até para contrapor, aquecer, a gente poder debater depois, eu trago uma realidade aqui, porque em ambas as apresentações eu vi coisas que são incoerentes, né? E aí eu vou trazer o que trago para a gente poder conversar depois. Bom, resíduos. Represento uma cooperativa de reciclagem criada e gerida por egresso do sistema prisional. Vivi essa realidade de não ter acesso a uma coisa que é de direito de todos, está na Constituição, mas não chegou a mim. Direito meu que não chegou a mim. E, de maneira primitiva, eu busquei alguma coisa. Infringi a lei e fui parar dentro do sistema. Então, dentro do sistema, eu comecei a repensar a vida, né? Complexo penitenciário de Bangu, do lado de um lixão, eu comecei a repensar e o que eu tinha para apreciar além de algumas montanhas verdes era o lixão. E eu repensei muito a vida e eu comecei a fazer essa analogia, porque eu
comecei a me sentir um resíduo ali dentro daquele sistema. Na verdade, eu comecei a me sentir mais resíduo do que o resíduo que estava ali do lado de fora, no lixão, por conta do trato que eu recebia, por conta da maneira que eu era tratado. Um espaço que era para educar, né, um espaço de ressocialização, né, vamos dizer assim, e eu não estava me sentindo ressocializado, eu não via ferramentas que me permitissem isso. Então, eu comecei ali a remar contra um sistema gigantesco, porque eu comecei a visualizar onde esse sistema ia me levar, né? Eu seria mais um dado dentro de um processo, mais um negro, pobre, morador de favela, enfim. Resolvi, então, correr no sentido contrário da maré. Difícil pra caramba. Difícil pra caramba, porque todo o sistema me empurra para lá, toda a sociedade me empurra para lá, pelo fato de ser negro, pobre, morador de favela e já ter entrado lá. Preconceitos, uma série de coisas que me limita a ressocialização, porque eu quis voltar para a sociedade. Então, nesse processo de busca, e ainda dentro do sistema, eu ficava analisando aqueles resíduos ali, sendo revirado por algumas pessoas, garimpando e tirando os resíduos mais volumosos e de valores para poder comercializar e aí dali tirar o sustento deles. E dentro daquele sistema eu ficava repensando o tipo do resíduo que eu era. Que tipo de resíduo? Né? Porque a condição em que nós podemos estar, ela pode ser comparado a um resíduo. E aí eu falo isso por quê? Porque você sai daqui, você se depara com um ambulante, um andarilho ali, se você puder atravessar a rua para evitar, você atravessa. É um resíduo humano. Mas se é um grupinho, uma festa e tal, tem gente bonita, arrumada, perfumada, a gente passa, e se possível a gente até para poder, né, vamos entender o que está acontecendo e tal, atrai e o outro expele. Era eu exercitando e refletindo. Bom, já que sou e estou me sentindo nesse momento um resíduo, de que forma eu faço para deixar de ser um resíduo? E aí eu não tinha noção da matéria-prima. Não tinha. Com o passar do tempo eu vim entendendo. De que forma eu faço, então, para deixar de ser um resíduo e me utilizar daqueles resíduos ali? Porque aí, assim, qual é o caminho que eu comecei a vislumbrar como possibilidade de ressocialização, de reintegração minha? Estava pensando na minha realidade. Pensando mesmo em encarar uma estaca zero para construir uma família e viver. Bom, as empresas não querem contratar ninguém que passa por um sistema prisional. As famílias nossas nos olham com um olhar meio atravessado. Nos questionam, não nos dão crédito, isso nos empurra cada vez mais para lá. Isso te força a se agigantar e a começar a brigar contra uma série de forças para que você volte a ser um cidadão comum, inserido dentro da sociedade, participando, recebendo intervenção e interferindo no processo também. Isso aumentou mais a minha luta, tive que ter muito mais força, e aí é o que acontece hoje na realidade de muitas pessoas, e aí isso é o quê? Afunilamento social. Eu não escolhi viver isso não, não escolhi viver isso não. Na verdade, pelo nome que a minha família tem, eu acho que foi me roubado trocentos direitos lá atrás, porque quem veio na frente varreu todo mundo para um canto, e a história mostra isso. É assim ou não é assim? Então, muitos que deveriam hoje estar em situações de abastagem não estão porque alguém que veio na frente interferiu e atropelou todos os direitos e monopolizou uma série de benefícios. Eu comecei a lutar contra esse processo e dentro do próprio presídio eu comecei a me disponibilizar para algumas atividades. Comecei a trabalhar com resíduo, comecei a trabalhar com alimentação, comecei a ocupar os espaços de educação que não educava. A gente teve que ocupar o espaço dentro de um presídio onde tinha professor, mas que estava ali marcando ponto. Estava ali marcando ponto, e aí me faz pensar numa coisa que eu carrego comigo, que é as organizações e as pessoas que representam as organizações. Porque as organizações ela têm um objetivo, mas as pessoas que representam aquelas organizações têm outros objetivos, e aí interfere no processo todo. Isso é um problema muito sério. Muito, mas muito sério. E isso está do governo federal, do maior escalão de todas as empresas, de tudo, ao processo mais baixo. E é o mais baixo também por quê? Porque ele é vítima a vida toda, então quando ele tem a oportunidade, mesmo que seja para se corromper, para pular, para fazer uma merda, o cara vai. Ele precisa garantir o dele, garantir o da família dele. Então é um processo virtuoso, maléfico,
que desconstrói e que desencaminha o tempo todo. Então, dentro desse processo, eu fui inspirado, né? Na verdade, o que me sobrou como oportunidade, alguém que entrou para dentro daquele sistema e que queria sair, e que no momento que eu estive fora, que dentro da minha formação e dentro da minha pouca habilidade, eu comecei a oferecer os meus serviços, eu comecei a me deparar com o preconceito, com a discriminação, com a marginalidade, com uma série de coisas, e, cara, pô, tenho que ser muito mais forte, merda. Não é simples assim. A minha família duvidando de que eu estava buscando um trabalho, e quando eu chegava no trabalho, entregava a documentação, ou passava por uma experiência, mostrava que era capaz, mas quando os seus documentos chegam, que comprovam que você teve um deslize ali atrás, ó, a gente vai te chamar, leva teu documento e aguarda. Vai me chamar como? Se o cara não ficou nem com cópia de documento no meu. Né? Jogadinha para fora, né, meu irmão? Então, isso vai tornando o processo muito complicado dentro da sociedade que a gente vive. Porque quantos Robson vive essa realidade? Quantas pessoas hoje é um problema dentro da sociedade por conta desses descaminhos? Por conta dessas estruturas que têm organização e que têm seus representantes e que interferem dentro dessa organização para benefício próprio, não cumprindo as coisas que tem que cumprir. Enfim, então, fora, em liberdade, trabalhei como segurança num posto de saúde, fui mandado embora porque eu não dancei a música que o camarada responsável por aquela organização tocava. Porque ele, dentro de uma comunidade, no Complexo do Alemão, ele estava imperando como uma liderança política, utilizando o nome de um crime. Eu, recém saído do sistema, conhecendo bem aquele crime, e a comunidade asfixiada, porque os benefícios não chegavam, porque aquele cara estava ali, utilizando o nome do crime, e todo mundo, então, estava amedrontado. O medo é um sistema de controle utilizado por eles também. Verdade? Eles são ferramenta do sistema para gerar medo, para benefício desse sistema, mas eles também se utilizam disso. E aí, então, eu fui oposição desse camarada, levando para essa comunidade o direito de levantar uma chapa. Não, meu irmão, vamos mudar a direção desse processo. Não existe, ele está usando o nome de pessoas que não sabem nem da realidade que está acontecendo aqui. E aí eu me utilizei da experiência que eu tive. Eu fui lá, então, falar com o poderoso chefão. Olha, e lá a gente está querendo benefício, a gente está querendo corrimão na escada, porque as senhoras estão caindo, a escada é muito íngreme, tem quem traz e não entra porque o líder que está lá está dizendo que vocês não querem. Não, não é assim. Total autonomia lá, organizem-se. Voltamos e organizamos. Beleza. O povo foi liberto de um jugo e eu perdi o meu emprego. Preciso de pagar minhas contas, eu tenho família para cuidar. E eu fui vivenciando esse processo de exclusão, de preconceito, e tentando construir alguma coisa onde eu tivesse oportunidade de garantir o meu, mas não só o meu. Já comecei a pensar de maneira coletiva, porque quantos são que estão vivendo a minha realidade? E aí eu começo a entender que eu entrei no sistema não foi à toa, que eu vivi a realidade que eu vivi fora não foi à toa. Que era para ser o que eu sou, que era para fazer o que eu estou fazendo. Ainda estou na luta, não tem um negócio extraordinário para mostrar para você acontecendo. Mas eu estou com os pés no chão, não dá para viver de utopia, pegar um case lá dos Estados Unidos e trazer para cá e falar, pegar um case lá da... Não dá, porque a educação é o que muda, é o que transforma, e a gente tem um desnível muito grande em relação a isso, de país para país. Política, educação, uma série de coisas. Então, não é tão simples quanto parece. Então, nesse processo de me comparar a um resíduo e tentar buscar um caminho e ser marginalizado, encontrar portas fechadas, eu fui ajustando uma proposta que garantisse oportunidade de trabalho e renda a mim e outros e que solucionasse um problema também nosso. Também nosso. Que aí, por conta da segregação, por conta dessa divisão, a gente tem companhias para atender a cidade e que ela atende uma parte da cidade de uma maneira, a outra parte da outra de outra maneira. E aí eu estou falando de quê? Um saco de lixo que cai da janela de um apartamento na Zona Sul, vem Bobcat com lava-jato, vem 2 pessoas para varrer, vem um carrinho, vem um batalhão. Enquanto que lá dentro do Complexo do Alemão, dentro das comunidades, a gente vive com lixo constante. Constante. A parada é tirada por cima. É tirada por cima. Nunca tira tudo. Nunca raspa assim de você falar, hoje ficou limpo. Pelo menos durante 5 minutos, 10 minutos, que já está vindo um resíduo ali trago por uma tia. Nunca fica limpo. Então, ali a gente tem uma comunidade de vetores alimentada o tempo todo, que interfere na saúde desse povo o tempo todo. A questão da arte. Que arte é aquela que a gente vive? Na verdade, falta arte. Está entendendo? Uma praça que era para ser um espaço de convívio familiar se transformou num lixão.
Então a Constituição não me atende, já desde muito tempo. Já desde muito tempo. E tem muitas pessoas vivendo por aí numa superficialidade, falando bonito, trazendo temas e cases de fora, mas esquecendo de colocar os pés no chão e viver no país que a gente vive de acordo com a realidade que a gente está nele. Eu tenho que criar case de sucesso aqui, com as minhas ferramentas, com as minhas condições, com o sistema escroto que a gente tem. A gente precisa fazer aqui, interferir local de maneira a atingir o global. Sabe? Então, a gente conseguiu, enquanto egresso do sistema prisional, o negro, pobre, morador de favela, lutando contra um sistema, chegar a uma proposta que contrapõe muito do que foi apresentado aqui. Então, falando de Complexo do Alemão, nós temos, e aí já é um dado que já está defasado, 91 toneladas de resíduos que são gerados todos os dias. Gente, todos os dias. Nós temos um custo de logística de resíduo no Estado de 600 mil por dia. Desses resíduos, nós temos aqui 54,6% de resíduo orgânico. E aí esse é o resíduo maléfico por conta da questão do metano. O papel, a PET, etc. e tal, não é. É quando ele está em processo de descaminho. Que se nós colocarmos ele num processo encaminhado, que aí assim, a logística reversa e o ciclo reverso. Qual é a diferença? Foi, volta. Eu posso mudar, é só nomenclatura. O ciclo reverso, legal. Está desencaminhado, vai gerar problema. Está desencaminhado, mas está desencaminhado por interesse de alguns. E aí é um outro ponto que eu não vou entrar nele. Mas a questão do resíduo orgânico é um problema, é um passivo que pode se transformar num ativo. Nós temos a tecnologia para a produção de um tijolo ecológico, e aí ecológico, de fato, não estamos falando de um desenho de um tijolo no formato Lego. Estamos falando de um tijolo produzido com 75% de resíduo orgânico, patenteado e reconhecido pela BNT. Que está, a gente tem um déficit habitacional, questão de desemprego, temos resíduo para caramba dentro das comunidades, dentro dos lixões, iceberg de resíduo para baixo e para cima, contaminando a água que a gente bebe, contaminando o solo de onde a gente tira os nossos alimentos. E temos os outros tipos de resíduos que são matéria-prima para qualquer coisa a partir do mesmo. Então, temos os papéis, que a gente pode produzir tudo que se é produzido a partir do papel. Por que eu preciso ficar extraindo os recursos naturais? Devastando árvores. 50% de uma árvore é a água, então a gente vai interferir na água também. Plástico. Matéria-prima para a produção de qualquer coisa a partir do plástico, o acabamento desse controle, do microfone, do meu celular, de qualquer coisa, a cadeira de plástico. Metal, vidros, a mesma coisa. Enquanto integrante do Pacto do Rio, e aí é com muito orgulho que eu falo sobre o Pacto do Rio, porque venho militando e resistindo de maneira muito árdua, e não tenho encontrado muitos parceiros pela caminhada. Encontrei muita gente para poder extrair a minha história, a minha imagem, e ganhar dinheiro com isso. E eu nem um obrigado. Né? Mas, para se ter um novo governo, um novo comportamento, uma nova economia, precisa haver mudança. E aí a mudança não é lá, não é do lado de fora, é interna. E aí, quando eu digo que a reciclagem está envolvida no processo, não estou falando de reciclagem de papel, plástico, PET, mas eu estou falando da reciclagem dos nossos comportamentos, dos nossos gestos, das nossas relações, porque nada disso vai acontecer se nós não nos compreendermos como semelhantes, como seres humanos. Foi falado aqui de família. Nós estamos vivendo enquanto família? Os meios que têm conduzido a sociedade têm alimentado a importância da relação na família?
É isso que está sendo plantado? Ó! É isso que está sendo implantado. E aí quem resiste à implantação da violência? As pessoas que têm informação, né, que contrapõem, que têm a sua opinião formada, mas quem não tem, comete a violência sem saber que está cometendo a violência. Por ignorância, por falta de formação. Então, assim, a gente precisa se reciclar. A gente precisa rever muita coisa. A gente precisa se relacionar, se aceitar. A gente precisa tocar e aceitar o toque. A gente precisa complementar um ao outro. Não, eu não vou ser você e você não vai ser eu. E não vamos ser o terceiro, mas nós podemos nos complementar. Há muita coisa comum que nos une. A gente não vai casar, a gente não vai dormir na mesma cama, a gente não vai morar no mesmo teto, e nem tem necessidade disso. Mas nós podemos nos complementar. Entendeu? O que eu prego dentro do Complexo do Alemão é que quando as pessoas entenderem o Complexo do Alemão como uma grande casa, e cada casa um cômodo dessa grande casa, as coisas vão mudar, porque os becos e vielas serão... As pessoas vão se apropriar. Esse aqui é o corredor da minha casa. Eu preciso cuidar disso. Porque a falta de apropriação também é um grande problema. Então, eu tenho muito orgulho de falar do pacto e entender o pacto como uma organização que vai ser a agulha que vai costurar em diferentes tecidos uma nova relação, um novo comportamento, que vai colocar diferentes organizações e pessoas e pensamentos sentados no mesmo espaço para produzir, criar e co-criar algo comum para benefício de todos. Né? A questão dos resíduos, eu volto nela pelo seguinte motivo. Vou pegar um exemplo aqui. Os plásticos. Nós temos um percentual extraordinário dentro do Complexo do Alemão, e eu estou falando de uma única comunidade. Nossa cidade ela é cheia de comunidades, né? E que estão lá gerando resíduo, porque o consumo é uma coisa crescente a todo momento, e a mídia nos induz a isso todo o tempo. Enfim, foi falado da obsolescência e outras coisas mais. De acordo com a Bolsa do Sempre, 1 quilo de PET, R$ 1,40. Ele prensado, e aí eu preciso de 70 PETs para ter 1 quilo de PET. Mas esse mesmo 1 quilo de PET, transformado em matéria-prima, eu agrego valor e elevo ele a R$ 3,50 ou R$ 4,00. Está oscilando. Então, por que enquanto catador, morador em situação de rua, egresso do sistema prisional, que muita da sociedade diz poluição visual, pode deixar de ser, se nós mudarmos os processos, se nós mudarmos as relações que nós estamos tendo. E que tem muita gente consumindo muito e está jogando fora, e não está nem preocupado quanto está pagando por esse serviço, aonde vai parar, como vai parar, ninguém está preocupado com isso. E nós estamos jogando recurso pela janela, que poderia estar alimentando aquele que, muitas das vezes, é visto como uma ameaça, é visto como um problema. E ele só está querendo oportunidade, porque o que está garantido na Constituição pode ter te atingido em excesso, mas não atingiu todos, não atingiu a mim. Eu estou resistindo e lutando. Porra, louvo a Deus por ter me inspirado para tal. Eu estou 15 anos, praticamente, vivendo um processo de reestruturação minha mesmo. Eu tenho conflitado muito comigo mesmo para ser o que eu estou sendo, para fazer o que eu estou fazendo. Não é fácil. Você é cheio de limites, né? Você tem que começar a expor de cara os seus limites, né? E nós vivemos numa sociedade onde todo mundo quer expor até aquilo que não é, né? As pessoas não são o que dizem ser. A gente fica fazendo propaganda de nós mesmos o tempo todo, né? E eu estou fazendo o inverso. Estou expondo todas as minhas fraquezas, todas as minhas fragilidades, buscando pessoas que tenham, então, esse entendimento, esse conhecimento, que possa colar do lado e, então, sanar uma fraqueza, sanar uma fragilidade, e se tornar mais forte para fazer acontecer isso que nós acreditamos, e que não vai beneficiar só a mim, vai beneficiar toda uma sociedade, e eu vou mostrar por quê. Só dos resíduos do Complexo do Alemão. Olha o valor que a gente tem mensurado mês em receita. E aí dizem para mim
Isso dá ou não dá para me trazer de volta para dentro de casa, para o seio daquelas famílias, os membros que estão desencaminhados, que estão nos grandes centros, como dependente químico, como morador em situação de rua, como egresso do sistema prisional, porque de maneira primitiva foi buscar, foi punido, mas ele não tem informação hoje para começar a remar contra. Eu nem sei como é que eu comecei nisso, foi uma inspiração divina mesmo. Eu não tenho outra justificativa. Não tenho outra justificativa. Precisamos fazer uma logística reversa nos comportamentos. Bom, dos vidros, 1 quilo de vidro, de 9, 10, 11 centavos, está oscilando. 1 quilo. Mas do mesmo quilo de vidro, eu posso fazer 5 cinzeiros, 5 coisas úteis para a sociedade, aonde um único produto eu posso vender a 10, 15 reais. Ou seja, o quilo do vidro entregue por 10 centavos, o instrumento que possibilita a transformação, eu agrego valor o suficiente de onde 200 gramas desse mesmo 1 quilo, que é vendido a 10 centavos, transformado, eu já vendo a 10 reais. Olha o quanto eu agreguei de valor e eu ainda tenho 800 gramas para criar outras coisas. Mudança de comportamento, reciclagem. E aí, assim, um salto das comunidades, da cidade, onde o resíduo é gerado, para o lugar onde o resíduo está. Então, nós temos um dado aqui que, claro que antes de 99 o lixão já estava lá, e depois de 2011 está crescendo. Então, só dentro desse limite, olha os percentuais e o volume que nós temos de matéria-prima, de recurso, né? Um ativo que ainda hoje é considerado um passivo e que está lá contaminando a água, contaminando o solo, e que as indústrias que estão extraindo recursos naturais podiam estar ali, extraindo aquele recurso, transformando aquela terra numa terra viva novamente e útil para a construção, para o consumo, para qualquer outra coisa, para a agricultura, para plantio. Eu estive em Seul e eu entrei num estádio que foi construído em cima de um lixão. Por que não é possível aqui? Porque a gente está 40 anos atrasado. Então, por isso que não dá para me trazer tecnologia de lá para cá para mostrar como um case aqui. A gente tem que criar case aqui, com a nossa realidade, com a nossa estrutura, com a nossa legislação, com a falta de relação que temos. 1 minuto. Pois é. É que eu fui muito provocado, desculpa. Mudei tudo, gente. E aí, assim, e a sociedade? Aí vem os ganhos. A gente vai ganhar posto de trabalho com tudo isso. Aí, para quem vai esse posto de trabalho? Para o camarada que já está abastado, que aí é um outro grande problema. Outro grande problema. Por que a gente não tem árvores frutíferas na rua? Porque quem vende fruta falou, pô, meu irmão, vou deixar árvore frutífera na rua, o cara vai colher na rua e não vai comprar comigo. Então, se alguém descobre que a folha da amendoeira tem um valor e é útil para alguma coisa, aquilo ali deveria ser utilizado para benefício de parte da sociedade distante dos seus direitos. Mas não é assim que acontece. O cara mais abastado é o cara que vai lá com o poder de capital, com o poder de intelecto e leva um grupo para estudar, pesquisar, sei lá o que, daqui a pouco ele montou uma empresa, monopolizou e ninguém chega perto. E a parte da sociedade que está em descaminho, que muitas vezes a gente vê como uma ameaça, como um problema, continua ali, permanece ali. Porra, estou remando contra, não é fácil não, só eu sei o que eu estou vivenciando dentro de casa, com a minha família, porque aí assim... É uma série de conflitos, não é fácil. Aí eu estou brigando para benefício de uma sociedade, muitas das vezes sacrificando os meus. Estou me sacrificando e sacrificando a minha família. Porque a minha família muitas das vezes fala, pô, com o que você já sabe hoje, você poderia ser empregado, ganhar seu dinheiro e pagar as contas, mas eu também não quero mais ser empregado. Não quero mais me enquadrar nesse sistema. Não quero. Eu quero ter autonomia para pensar, eu quero ter autonomia para interferir, eu quero ser aceito da maneira que eu sou, com as condições que eu tenho. Meus limites precisam ser aceitos. Por que não, meu irmão? Então eu digo, posto de trabalho. E aí vai ser para quem? Bom, sobre nossa gestão, para quem precisa. Para quem a sociedade vê como problema. População em situação de rua. E aí por isso eu digo,
A realidade que eu vivi não foi por acaso, foi para fazer o que eu estou fazendo. Por isso eu estou pensando nesse povo. E tenho relação com eles, e faço questão de ir no Campo do Santana, sentar e conversar com alguns deles. Alguns passaram por mim dentro do sistema, outros me encontrou na rua em alguns eventos de trabalho, estão aí vivendo em situação de rua, alguns saíram de dentro dos lixões por conta dessa política nacional também que fechou os lixões e que deixou uma brecha para a participação dos catadores. Mas e aí? Cumpre quem quer, sabe por causa de quê? Porque as organizações têm um objetivo, mas representando as organizações têm outro objetivo. E aí as organizações, dentro dos seus objetivos, pressionadas pela necessidade e pelas forças sociais no qual a gente está nela, justifica buscar recursos internacionais, em fundos federais, para fazer algo que vá solucionar um problema, mas que não é solucionado, é justificado para buscar. Onde é que vai parar esse recurso? A gente precisa reciclar o nosso comportamento. Somos nós que precisamos ser reciclados. E eu sou capaz de dizer que muitos precisam ser incinerados. Incinerados, de verdade, desculpa. Muitos dão para ser reaproveitados, reutilizados, mas muitos precisam ser incinerados. Então, com o posto de trabalho, a gente traz renda, traz receita. A gente transforma as comunidades e aí permite, de fato, a comunidade fazer parte da cidade. Que assim, eu sei, não tenho dúvida que a comunidade é a cidade. Que nós somos um. Mas esse tratamento diferenciado precisa mudar, meu irmão. Como cidade? Beleza, cidade, mas o cara que representa a cidade me trata diferente. Tem alguma coisa errada. E aí outras empresas, né, no formato que você estava falando, que trabalhe, estude uma série de soluções para os problemas ambientais e sociais. A gente precisa casar isso, porque trabalhar as questões ambientais sem pensar nas questões sociais, a gente continua alimentando o apartheid. E eu vou dizer para vocês, vai virar uma onda grandona, assim, ó, vai quebrar em cima de nós. Por que eu falo isso? A Política Nacional de Resíduos fechou os lixões. Trocentas famílias sobreviviam daquele lixão. Eu conheci famílias onde 3 gerações, o avô, a filha e o neto, não tinham certidões de nascimento. O avô veio para o grande centro em busca de trabalho, porque na sua cidade já não tinha mais oportunidade de nada. Aqui ele teve a filha dentro do lixão, a filha teve o neto, estava todo mundo sobrevivendo do lixão. Do nada o lixão fecha. Onde que essas pessoas vão parar? Se elas não têm habilidade com nada, a não ser com a questão dos resíduos. Eu estou sendo pressionado a finalizar o assunto, gente. Desculpa, eu queria poder entregar mais. Mas a gente vai interferir na segurança. Por quê? Porque as oportunidades de trabalho e renda serão destinadas a essas pessoas que, a princípio, nós olhamos como uma ameaça, como um problema, mas o que falta para isso são oportunidades. E aí eu afirmo isso, porque eu vim de lá. Eu fui criado dentro de uma comunidade, e aí uma das mais perigosas, com o IDH mais baixo que vocês conhecem. Eu entrei dentro do sistema, vivenciei, eu saí de dentro do sistema, vivenciando e lutando contra a formação que o sistema me deu. Porque se eu aceito a formação que o sistema me deu, eu não sei o problema que eu iria estar causando para vocês hoje. Porque eu tinha curso para piloto pago por conta de ser uma liderança dentro do sistema. Porque as lideranças informais também sabem selecionar os seus. Então eu tinha curso de voo de helicóptero pago para poder fazer resgate. Eu tinha curso de 6 meses na Alcara para poder me tornar o cara mais rebelde e voltar para cá fazendo o inferno. Tem gente lá, hein? Tem gente lá. Não banalize isso, não. Não brinca, não, que o negócio é sério. Não estou falando de piada. Dá para rir, mas o negócio é sério. E nós... Não, minha irmã, por favor, é justamente isso. É justamente isso. Porque o que acontece? A gente está criando uma série de organizações informal. E depois dos grandes eventos, a gente vai começar a colher o resultado disso. Vocês podem se atentar para o que eu estou falando. Vocês vão lembrar de mim. Então, eu acho que a partir da reciclagem, a partir desse processo novo de extração para a produção de tudo que vamos consumir, olhando para os lixões, olhando para as comunidades, pensando cooperativa como um complemento dos equipamentos públicos, que não atende todo mundo de maneira igual, e aí as cooperativas fazem esse complemento e se transformam num equipamento útil
e sustentável dentro da sua comunidade, fazendo um complemento dos equipamentos públicos, somos nós por nós mesmos, nos educando e cuidando da nossa comunidade. Porque esse tratamento que vem de distante nunca resolve. Você aqui querer estudar a solução para o meu problema dentro da comunidade. Se eu subo e passo pelo problema todo dia, eu estou pensando todo dia uma solução para ele, por que ninguém me escuta? Por que ninguém me escuta? Chega lá com um processo pronto e eu digo, caraca, não é isso, vai dar nisso. Por que eu já sei que vai dar nisso? Porque eu estou ali anos vivendo com aquele problema. Então, eu acho que esse novo processo de reciclagem, a oportunidade das cooperativas para complementar, garante essa possibilidade. E aí isso vai fazer o quê? A reintegração do ser humano. Porque se a gente não abrir oportunidade de reintegração, de inserção social, nada do que foi falado aqui vai acontecer. Foi falado em família, foi falado de uma série de coisas. Por causa de que a cidade está lotada, o trânsito está lotado, carros com uma única pessoa. Relação humana. Relação humana. Se nós tivéssemos uma relação melhor, se nos compreendêssemos como seres humanos, se nos complementássemos, se nós não tivéssemos egos e vaidades, se nós não sentíssemos melhor do que o outro, porque nós temos um carro, porque aí é isso, não vou levar, deixa ele não tem, eu tenho. Se não tivesse isso, a gente estaria compartilhando as ferramentas, as estruturas. Isso não veio para nos separar, veio para nos unir. Mas é que a gente se vestiu de uma série de acessórios, chamados soberba, vaidade, uma série de coisas, a ganância, e que começou a nos separar. Isso é um problema, a gente precisa rever isso. Nada vai acontecer se nós não voltarmos a estaca zero, se nós não começarmos a nos reciclar. Eu vou finalizar aqui, senão ela vai me tacar alguma coisa. Gente, eu estou falando de comunidade lixo zero. Comunidade lixo zero, fazer a destinação legal dos resíduos que são gerados ali, gerar oportunidade, trabalho e renda para aquelas pessoas, vai mudar a realidade daquelas pessoas. Porque com resíduo dentro da comunidade eu não tenho espaço de lazer, eu não tenho cultura, eu não tenho arte, eu tenho uma série de vetores, eu tenho uma série de doenças me invadindo, me estrupando o tempo todo, por mais que eu corra dela. Às vezes eu estou dormindo, o rato passa do lado do meu rosto, e eu tenho que proteger a boca e os olhos, para poder não tocar a barata ou o rato na minha boca. Estou falando de um povo, e eu vivi essa realidade. Hoje não mais, graças a Deus. Mas tem muitos dos meus que estão vivendo. Estou com a boca toda manchada, isso é barata, vai lavar a boca. Você, alguém fica até doido só de pensar nisso, mas tem muita gente vivendo isso. Tem muita gente vivendo isso. Então, a destinação legal desse resíduo garante um tratamento idôneo, mais igualitário e menos insalubre para as pessoas. E aí, a comunidade? Não. A cidade, o Estado. Nós precisamos reciclar. Reciclar é preciso. E aí, leva com vocês essa semente que está sendo jogada aqui. Quando se fala de reciclagem, aí foi dito aqui, a economia solidária, criativa. Por causa de que a reciclagem foi utilizada para representar isso? Porque é um tema utilizado por uma população e que eles têm mostrado para quem está em cima a economia solidária. Não é que a reciclagem seja, claro que não é, a economia solidária é muito mais que isso. Mas eles têm mostrado por quê? Porque a economia solidária acontece onde as pessoas têm miséria, onde as pessoas têm fome, onde as pessoas têm dor, onde as pessoas têm necessidade, onde as pessoas reconhecem o outro como semelhante, e eles começam a trocar o pouquinho de água que tem para que todos possam molhar a garganta, o pouquinho de comida que tem para que todos possam comer. Por isso é utilizado esse modelo. Por isso falam muito de reciclagem quando falam de economia solidária. Sabemos que a economia solidária é muito mais que isso, mas é o modelo que se apresentou mostrando como funciona. Então, isso está acontecendo? Isso já está acontecendo, mas num degrau abaixo de algumas escalas sociais. E aí a gente precisa quebrar essa escala, fazer com que a relação seja de ponta a ponta, igualitária e socialmente justa para todos. É isso. Obrigado. Eu realmente peço desculpas a vocês, mas nós acabamos andando muito com o nosso tempo e isso acaba comprometendo. E nós ainda temos uma última fala com a Mariko Mori,